Oi pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como identificar resistores que estão ligados em paralelo. Para isso a gente vai resolver o problema 3.4 do livro Circuitos Elétricos, 10ª edição. O problema é o seguinte, ele traz para a gente 4 exemplos de circuitos elétricos, onde para cada um deles eu vou ter que identificar os resistores em paralelo e substituir esses resistores por resistências equivalentes. Então vamos começar lá com o item A. Então aqui no meu item A, eu preciso primeiro identificar quais são os resistores ligados em paralelo. E para isso eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter que lembrar sempre disso aqui, que resistores em paralelo, eles são submetidos a uma mesma DDP, ou seja, uma mesma diferença de potencial. Então eu vou sempre indicar aqui com 2 pontos, e aí eu vou ter uma diferença de potencial que vai depender desses pontos, ou seja, eu vou ter uma diferença de potencial, nesse caso, V de AB. E notem que se eu for aqui por cima ou aqui por baixo, esses 2 pontos aqui, eles vão ser comuns para os dois, então os dois estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Então vamos fazer isso para o nosso circuito. Primeiro eu vou colocar aqui um ponto A, aqui um ponto B, e aí o que acontece? A minha diferença de potencial entre A e B, como eu tenho aqui no meio a minha fonte de tensão, a minha diferença de potencial entre A e B vai ser o próprio valor da fonte, tá? Então, meu V de AB, ele é 18 volts. Eu faço o seguinte, eu identifico esses pontos e saio mapeando dentro do meu circuito onde que esses pontos estão. Para isso, eu tenho que, primeira coisa, saber o seguinte, ó, que desprezando a resistência interna do fio, se não passar por um componente eletrônico, teremos a mesma tensão. Então, se aqui é B e eu vim daqui para cá e não passei por nenhum componente eletrônico, então aqui também vai ser B. Já aqui na frente, ao passar por um componente eletrônico, muda o valor da tensão. Então aqui eu não posso mais chamar de B, eu vou ter que chamar de C. Com isso fica fácil ver que aqui nesse trecho eu vou ter uma tensão V de BC. Eu vou continuar agora seguindo aqui o meu circuito, tá? Esse ponto aqui também vai ser um ponto C, porque eu não passei por nenhum componente. Ali em cima também vai ser C. Já esses pontos aqui de baixo, eu vou passar por algum componente. E eu não posso mais chamar eles de B e de C. Eu vou fazer o seguinte, nesse caso aqui, eu vou seguir como se eu estivesse seguindo do A, tá? Então, eu vou ter o A aqui embaixo, não passei por nenhum componente. E aqui eu vou ter o A, e aqui eu vou ter o A. Então, a regra é simples, pessoal. Mapeie com pontos. Se você passar por um componente, esse ponto, ele passa a ser um outro ponto, porque vai ter um outro valor de tensão. E se eu não passar por nenhum componente, eu mantenho o mesmo nome para esse ponto. Bem, notem que com isso é fácil ver que o resistor de 24 ohms ele está submetido a uma tensão V de BC. Já o resistor de 36 ohms e o de 18 ohms, eles vão estar submetidos a uma tensão V de CA. Ou seja, esses dois resistores aqui, eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, tá? Que vai ser o V de CA. Então, esses dois resistores, eu posso dizer que eles estão em paralelo, beleza? Já para eu calcular a resistência equivalente, eu faço o seguinte, ó. Primeiro, eu vou ter que fazer aquilo que eu fiz no slide anterior, de mapear para identificar quais são os resistores que estão em paralelo. Feito isso, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou redesenhar esses resistores, só que no lugar desses dois resistores, eu vou utilizar um único resistor que eu vou chamar de resistor equivalente. Professor, nesse caso eu vou somar 36 mais 18? Não, pessoal. Aqui a gente vai ter que tomar cuidado. Se eu tiver dois resistores em paralelo, a resistência equivalente ela pode ser calculada fazendo isso aqui, ó, 1 sobre RE igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde esse RE é a minha resistência equivalente. Se eu fizer o seguinte, se eu tirar o MMC aqui, ó, eu vou ter isso. E se eu inverter aqui, eu vou ver que a minha resistência equivalente é dada por isso aqui. Ou seja, ela vai ser dada pelo produto dividido pela soma dos resistores. Então, basta eu fazer isso aqui, ó. Eu peguei o resistor de 36 ohms, vezes o resistor de 18,
e eu vou dividir isso aqui pela soma desses dois resistores. Fazendo as contas, eu vou ter 36 vezes 18, vai dar 648, e aqui embaixo eu vou ter 54. Faço essa divisão, eu tenho o meu valor da resistência equivalente. Então, lembrando, eu posso calcular uma resistência equivalente, que vai substituir os meus resistores em paralelo, desde que eu faça o produto desses dois resistores que eu tenho em paralelo, dividido pela soma deles. E eu vou colocar essa resistência justamente no lugar de uma dessas duas que eu utilizei. Vamos para o próximo exemplo. Nesse outro exemplo, eu tenho no lugar de uma fonte de tensão, eu tenho uma fonte de corrente, mas como eu falei para vocês, o que me interessa são os pontos onde cada ponto eu tenho um valor de tensão. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse aqui vai ser o B. Por quê? Porque eu não posso mais chamar de A, já que aqui em cima, para sair daqui para cá, eu tenho que passar por um componente. Esse outro ponto vai ser A, não passei por nenhum componente. Esse outro aqui é A. Aqui em cima eu tenho B, aqui em cima eu também tenho B. Só que agora, para eu sair para esse outro lado aqui, ó, eu vou ter que passar por um componente, tanto vindo pelo B, como vindo pelo A. Então, eu não posso mais chamar esse trecho aqui nem de A, nem de B. Eu vou chamar de C, e ali em cima eu também tenho C. Agora sim, pessoal, é fácil ver quem é que vai estar submetido a uma mesma diferença de potencial. Então, se eu olhar aqui, ó, aqui eu tenho BA, V de BA, aqui eu tenho V de BA, aqui eu tenho V de BC, aqui eu tenho V de BC, aqui eu tenho V de CA. V de CA não está com ninguém, eu não tenho mais nenhum V de CA. Vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui, ó. V de BC, quais são os resistores que estão submetidos a essa mesma diferença de potencial? Esse e esse, ó, de 280 ohms. Então, esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Agora, quais são os resistores que estão submetidos a uma diferença de potencial V de AB? Seria esse resistor e esse outro. Então, esse aqui e esse aqui estão em paralelo, esses dois aqui, ó. Esse aqui não está em paralelo com ninguém, porque nenhum dos outros resistores está submetido a essa mesma diferença de potencial. Eu vou desenhar de novo aqui para calcular o resistor equivalente usando essa expressão que a gente viu. Para isso, o que é que eu vou fazer? Vou substituir os resistores em paralelo por um único resistor. Eu vou começar aqui por cima, ó, onde eu vou substituir esses dois por um só, que pode ficar aqui em cima ou pode ficar aqui embaixo. Eu resolvi deixar aqui embaixo. E para calcular o valor dele, eu vou fazer o produto desses dois resistores aqui dividido pela soma. Então, eu vou pegar 210 vezes 280, vou fazer ali a conta, somo aqui embaixo, e aí eu vou dividir, eu vou ter 120 ohms, que vai ser o valor dessa resistência. Agora, quais são os outros dois resistores que estão em paralelo? Esse aqui e esse aqui, o de 200 e o de 120. Vou substituir os dois por um só. Vou deixar aqui, ó, no lugar do de 200, poderia ter deixado ali no lugar de 120 e ter apagado o outro. Resolvi fazer assim. Faço o produto do 200 pelo 120 e divido pela soma. Vai ter 24.000 ali em cima. Somo aqui embaixo, dividir, eu tenho 75 ohms. Então, com isso, a gente acabou de fazer os resistores equivalentes. Eu posso continuar isso aqui? Posso. Não é o objetivo da questão. Só que agora eu não tenho mais nenhum resistor em paralelo com o outro. Esses aqui, eles estão em série. Então, como é que a gente trabalha com resistores em série? Como é que eu sei disso? Basta vocês olharem o outro vídeo aqui que está na descrição, onde eu ensinei a identificar os resistores em série. Agora vamos aqui ao item C. A gente vai sempre usar isso aqui como teoria, pessoal, né? A condição para que os resistores sejam em paralelo e como é que a gente calcula a resistência equivalente. Vou colocar os pontos aqui, ponto A, ponto B, já que eu passei por um componente, no caso a minha fonte. Ali em cima também é B. Para passar para cá para frente, eu vou ter que mudar o nome, porque o A vindo para cá ele muda e o B também. Então eu vou chamar de C ali em cima, aqui e aqui. Agora, aqui embaixo, eu vou ter que dar outro nome. Por quê? Porque eu estou passando por componentes. Então, eu vou chamar de D, D e D. Bem, agora dá para ver quais são os resistores que estão em paralelo. Ou seja, estão submetidos a uma mesma DDP, a uma mesma diferença de potencial. Então, o resistor de 75 ohms e o de 50, eles vão estar submetidos a um V de BC, ó, porque é igual aqui, ó. Os pontos são iguais.
Já esse resistor de 100, esse de 150 e esse de 60, todos estão submetidos a uma diferença de potencial V de CD. Então, eu tenho 3 resistores em paralelo. Vamos desenhar novamente aqui para poder calcular os resistores equivalentes. No caso, eu vou pegar esses dois de cima, o de 75 e o de 50 ohms, e substituir por um único resistor, que vai ser esse aqui. O valor dele vai ser o produto pela soma. Calculando, eu vou ter aqui isso aqui, somando embaixo, e agora é só fazer essa divisão e eu tenho aqui um resistor de 30 kΩ. Agora, aqueles 3 resistores que estão ali em paralelo, a gente vai fazer por partes, já que eu dei uma fórmula que eu posso utilizar apenas para 2 resistores por vez. Então eu vou usar ela aqui nesses 2 resistores mais externos, vou substituir por um só, que vai ser esse aqui. Então esse resistor, ele substitui o de 60 e o de 150, fazer o produto pela soma aqui. Vai dar isso, somando e fazendo a divisão vai dar esse valor aqui. Agora, mais uma vez, eu vou aplicar essa fórmula, porque eu ainda tenho 2 resistores submetidos a uma mesma diferença de potencial, um V de CD. Então, vamos substituir esses dois por um só. E aí eu tenho esse resistor aqui, cujo valor vai ser o produto dividido pela soma desse resistor equivalente, que era 42,86, com esse de 100. Então, fazendo aqui as contas, eu tenho isso, soma ali embaixo, faço a divisão, eu vou ter um resistor de 30 kΩ. Então, esse aqui é o meu circuito, depois que eu faço a substituição dos resistores em paralelo por resistores equivalentes. Vamos agora para o último caso, em que eu tenho esse circuito aqui. Mais uma vez, a gente faz a identificação dos pontos de tensão. Então, ali eu tenho um A, tem um B aqui embaixo, já que eu passei por um componente, eu não posso utilizar a mesma letra. Ali eu tenho um B, 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 B. E agora, para cá para cima, eu vou ter que mudar de nome. Então, eu vou ter que chamar ele de C, esse outro de C. E esse aqui, isolado, não posso mais usar também as mesmas letras, já que eu passo por componentes ali. Então, ali eu vou ter que chamar de D. Feito isso, eu consigo identificar quais são os resistores em paralelo, pois eu sei quais estão submetidos a uma mesma DDP. Então, aqui, eu tenho um V de AB para o resistor de 750 ohms e para o resistor de 500 ohms. Esse aqui e esse aqui não estão paralelos com ninguém. E aqui eu tenho esse outro com esse outro. Então, o meu V de CB, ele vai ser o resistor de 1,5 kΩ. Ele está submetido a essa DDP. E esse aqui também está submetido à mesma DDP. Então, para isso, agora eu só preciso fazer a substituição para calcular os resistores equivalentes nesse meu novo circuito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui aqueles 2 últimos aqui, esse e esse, e vou fazer a conta da resistência equivalente fazendo o produto pela soma. Que vai dar 4,5 por 4,5, eu vou ter 1 kΩ. Agora eu vou ver quais são os outros dois, né? Então, olhando aqui para as letras, eu consigo ver que é o AB e o AB. Então, são esses dois aqui que eu vou substituir por um só, que pode ficar no lugar de qualquer um dos dois. Sumir, vou deixar esse aqui, e eu vou calcular o valor dessa resistência, fazendo o produto do 750 pelo 500, e dividido pela soma. Fazendo as contas vai dar isso aí, eu vou ter isso aqui, dividindo, eu tenho 300 ohms. Bem, pessoal, para poder identificar quais são os resistores em paralelo, eu preciso primeiro dar nome para os pontos de tensão e aí depois identificar quais estão submetidos à mesma DDP, ou seja, qual é o que eu tenho o mesmo ponto em cima e embaixo, ou de um lado e do outro, mas eu tenho sempre que ter os mesmos pontos, tá? Então aqui, CB, CB, AB, AB. E aí, feito isso, eu posso substituir esses meus resistores por um único resistor que eu posso deixar até mesmo no lugar de um deles. Mas esse resistor ele vai ser calculado pelo produto dos resistores dividido pela soma, no caso de 2 resistores. Se eu tiver mais de 2, eu posso fazer por partes. Eu faço de 2 em 2 e aí eu chego no meu resultado final. Bem, é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ele ajudou, dá um joinha aí para incentivar, compartilha com aquele seu colega que também está estudando esse assunto, se inscreve no canal. Valeu, até a próxima!